sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast francês básico. Meu nome é Bruna Liu, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, cara. Eu tenho bastante conteúdo sobre a França. Meu Instagram é bru_lewis, você encontra na descrição desse podcast. Tô aqui para fazer a aula 6 e a gente já vai começar agora com uma diferença básica que é entre o très, trop e beaucoup. São 3 palavras que significam basicamente muito, só que elas têm uso diferente. E a gente vai ver aqui quando usar uma e quando usar outra. Então, se a gente for falar, por exemplo, a frase você fala muito. Você fala muito, cara. Qual desses 3 a gente vai usar? O très, o trop ou o beaucoup? Se a gente for usar o, por exemplo, eu tô muito cansada. Nesse muito a gente vai usar o qual? O très, o trop ou o beaucoup? Então, assim, vamos tentar entender um pouquinho como funciona. Quando você já fala a língua, você já sabe que uma coisa soa um pouco bizarra ou não, então você não fala. Mas antes de começar a falar a língua, você precisa saber qual é o certo e qual é o errado, né? Então, assim, o très, ele é usado quando você quer dar uma intensidade para alguma coisa. Então, se eu tô falando, eu tô muito cansada, eu só tô dando uma intensidade pro cansada. Eu tô muito cansada. Ou então, se você quiser falar que alguém é muito bonita, você quer dar uma intensidade pro bonita, que ela é muito bonita. Então, eu não sei se vai ficar muito clara essa explicação dessa forma, mas acho que foi a explicação mais clara que eu consegui achar. Je suis très fatiguée. Eu estou muito cansada. Je suis très fatiguée. Ou se você quiser pôr um elogio, né? Je suis très belle. Eu sou muito bonita. Então, para dar uma intensidade para aquilo. O beaucoup você vai usar mais quando for em sentido de quantidade. Tipo, também é para dar uma intensidade, porque o muito sempre é para dar uma intensidade, mas o beaucoup é mais como se fosse quantidade. Então, por exemplo, tu parles beaucoup. Você não vai falar tu parles très. Nem funciona isso na fonética. Tu parles beaucoup. Então, assim, como se você falasse em grandes quantidades, ou grandes minutos, muitos minutos. Então, você fala muito. Tu parles beaucoup. Ou j'ai beaucoup de travail. Tipo, eu tenho muito trabalho para fazer hoje. No sentido de quantidade, eu tenho muito trabalho. Então, o beaucoup, ele é usado mais nesse sentido de quantidade, assim, para dar intensidade na quantidade. Quando tinha muita gente, por exemplo. E assim por diante. E o trop, ele é usado num sentido bem negativo, do tipo, ultrapassou o limite. Então, aquilo foi demais, assim. Foi tanto que foi demais, ultrapassou o limite. Então, por exemplo, se eu falar je mange trop, significa que agora eu como muito, eu estou comendo muito mais do que o meu limite, muito mais do que eu preciso, do que o meu corpo precisa, etc. Je mange trop. Então, o trop é para dar um sentido negativo para aquilo, tá? Um sentido do tipo, isso ultrapassou o meu limite e não dá mais para mim. E o beaucoup é no sentido mais de quantidade, tu parles beaucoup. E o très é para dar uma intensificada, né? Enfim, naquela palavra que você está falando. Então, je suis très fatiguée, je suis très belle, ça c'est très joli. Tipo assim, tô falando que isso é muito bonito. Ça é isso em francês. Ça c'est très joli. Isso é muito bonito. C'est é tipo o it em inglês. Pra quem não fala inglês, seria o isso é em francês. Isso é. Em português, desculpa. Em português seria o isso é. Então, se eu vou falar tipo, isso é muito bonito, ça c'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Joli é bonito também, é tipo belle. Joli. Bonito, bonito. Mais usado no feminino. Ça c'est très joli. Joli. Então, je suis très fatiguée, ça c'est très joli. Voilà. Então, a gente tem aí três palavras, né, usadas para usar o muito. Très, trop, beaucoup. Tu parles beaucoup. Je parle beaucoup. Você pode falar também.
Je mange trop, ou às vezes no passado, né? J'ai trop mangé. Mas, bom, a gente vai apresentar o passado mais pra frente, tá? Então, fica com o je mange trop. Je suis très fatiguée. Ou je suis très belle. Então, espero que tenha ficado claro aqui, tá bom? Aí a gente tem o c'est, que a gente acabou de aprender, né? C'est très joli. E aí a gente pode usar em qualquer outra coisa do c'est, porque isso é c'est vrai, por exemplo. Significa isso é verdade. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. 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 É bem complicadinha essa pronúncia, né? Porque V é R, vrá. Vrai. Vrai. Com a garganta. Vrai. E aí você pode usar bastante para quando você for concordar com alguém, né? Então você vai concordar com alguém, tipo, alguém tá falando alguma coisa, você fala, c'est vrai. Tipo assim, é verdade, eu concordo, isso é verdade. E aí a gente também tem o contrário, né? Que é falso, no contrário de verdade. C'est faux. 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 C'est faux. Então a gente tem o c'est vrai e o c'est faux, que é falso. Faux é falso. C'est é isso é, né? Ou é só, é falso. Então, é verdade, c'est vrai, e c'est faux é falso. Mas, quando alguém tá falando alguma coisa e a gente quer falar que isso não é verdade, a gente não fala muito c'est faux. Você pode falar, tá certo, mas não é o mais corriqueiro. Eu acho que o mais corriqueiro é você falar isso não é verdade, ao invés de falar que isso é falso. E aí, como que seria isso não é verdade? O correto, gramaticalmente, seria dizer ce n'est pas vrai. Mas as pessoas falam mais o c'est pas vrai. E aí é só você adicionar o pas no meio da frase. Então, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. Então, ce n'est pas vrai, que seria o certo, né? Porque aí tem o ne ali no meio da frase, mas o ne a gente não usa muito, então a gente vai falar o c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. E aí as pessoas acabam usando quando elas querem contrariar uma outra pessoa. Então, tipo assim, mas você comeu todo o meu bolo. C'est pas vrai. Tipo, não é verdade isso. Eu não comi todo o seu bolo. J'ai pas beaucoup mangé. Eu não comi muito. Então, é isso. Ce n'est pas vrai. Ou c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. Faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. E aí eu queria passar aqui para umas palavrinhas de pertencimento, né? Que a gente ainda não tratou aqui no podcast. Então, por exemplo, quando eu quero falar minha, sua, seu, meu, porque é igualzinho em português, né? Cada gênero, cada coisa tem uma palavra diferente. Minha, meu, seu, sua, dele, dela, nosso, meus. Então, vamos ver alguns aqui pra gente poder conseguir formar frases mais completas, né? A gente aprendeu, por exemplo, la voiture, que seria o carro, no caso, a carro, porque é em feminino, em francês. La voiture. La maison, que seria a casa. E aí, como ficaria se eu quisesse falar minha casa, né? Porque eu não posso convidar você para ir lá na casa. Posso convidar você para ir na minha casa. Então, ma maison. Ma. O ma é minha, tá? Ma. Ma maison. Ma maison. Ma voiture. Meu carro. No caso, minha, tá? Ma é minha. Minha. Se eu quiser falar meu, é mon. Mon. Então, mon vélo, por exemplo, a gente também aprendeu vélo, que é bicicleta. A gente aprendeu le vélo.
Então, aqui a gente tá aprendendo mon vélo, minha bicicleta, no caso, meu. É difícil, né, explicar isso com palavras que são que são do gênero diferente em francês. Mas vocês entenderam, né? Ma é minha, mon é meu. E se eu quiser falar tua, o teu, no caso, sua ou seu? Ta voiture. Então é bem fácil, hein? Minha, ma, sua, ta. Bem facinho. Meu é mon e seu é ton. Então, ma maison, minha casa. Ta maison, sua casa. Ma maison, ta maison. Ma maison, ta maison. Tá? Bem simples. Escrever também é bem simples. O ma é M-A, tá é T-A. Então, bem simples, bem rápido, bem fácil. Mon vélo, ton vélo. E aí, se a gente quiser, por exemplo, falar nosso. Nosso ou nossa. Então, nosso ou nossa, né? Que é o singular, no caso. Nosso ou nossa. Então, nosso país, por exemplo. Notre pays. Pays é país. Notre, nosso. Nosso país. Notre pays. Notre pays. E se eu fosse falar nossa casa? Notre maison. Notre maison. Notre maison. Então, nossa casa, nosso país. Então, tanto o feminino quanto o masculino, ele vai ser parecido no singular, tá? Então, o plural a gente vai aprender mais pra frente. Então, notre maison, notre pays, notre voiture. Acho que é isso. Deu pra entender. Notre. E aí, se eu quiser falar meus, né? Meus, porque eu já aprendi minha, já aprendi meu. Se eu quiser falar meus, tem algumas palavras que a gente usa meus. Por exemplo, meus pais. Não posso falar ma, nem mon, mas meus. E é me. Tem um S no final dessa palavra, mas a gente não vai pronunciar o S, tá bom? Então vai ficar me. Me parents. Parents é pais, tá? Não se confunde aí que em inglês essa palavra significa parentes, eu acho. Não sei falar inglês. Mas a gente pode olhar, né, na grafia e pensar que é parentes em português, por conta disso, porque a grafia é bem parecida. Mas é mãe e pai, tá? Meus pais. Então, mes parents. Você também pode usar, por exemplo, para mes lunettes, que é óculos. Óculos é uma palavra no plural, né? Mesmo que só seja um. É uma palavra no plural, assim como em português. Mas pelo menos em São Paulo, a gente fala meu óculos, né? A gente não fala meus óculos, eu acho. A gente fala meu óculos. Acho que em algumas regiões do Brasil eles falam meus óculos. Enfim, em francês é sempre no plural. Então, você também vai falar mes lunettes. Mes lunettes. Tá? Então, mes parents, mes lunettes. Não sei, vai ter alguma outra palavra aí que você vai usar meus. Mes habits, por exemplo, minhas roupas. Então, bem simples, né? Bem tranquilo. Vou fazer então agora a leitura revisão aqui, momento revisão. Vou fazer a leitura geral de todas as palavras que a gente tem aqui no nosso tableau de bord. E aí é isso. Se você estiver aí no YouTube, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, comentar, compartilhar, salvar nos favoritos, enfim. E para você que está ouvindo a gente aí nas plataformas de podcast mesmo, não deixa de seguir a nossa página do podcast para receber sempre que sair um episódio novo, beleza? Então vamos fazer aqui a revisão. Très, trop, beaucoup. Tu parles beaucoup. Je mange trop. Je suis très fatiguée. C'est vrai. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ma voiture. Mon vélo. Ma maison.
ta maison, ton vélo, ta voiture, notre pays, notre maison, mes parents, mes lunettes. Voilà! Obrigada por escutar até aqui. É nóis. Até a próxima aula. Bisous! A bientôt!